falha a memória, foi o Juliano que já falou desse texto de Marcos capítulo 5. Mas eu vou caminhar por uma outra estrada a fim de mostrar a vocês, porque enquanto eu fazia o estudo eu percebi isso, e o que eu percebi eu quero mostrar a vocês a ligação que este texto tem com a história, com a minha história, com a sua história. Então, eu quero, a partir de Marcos capítulo 5, refletir com os irmãos sobre a história do ser humano. E para a gente fazer esta reflexão, acho que foi o Paulo, né, Paulo, que fez esse texto? Foi o Paulo, né? Nós vamos usar Marcos capítulo 5, do verso 1 ao verso 20. Eu não vou fazer a leitura, que é uma leitura extensa, mas como essa leitura já foi feita, esse texto relata a história de um homem que havia sido possesso por demônios, chamado de Gadareno. Por que ele era chamado de Gadareno? Porque tinha demônios? Não, porque ele habitava na região de Gadara. Ele era um gadareno. Isso dá margem e amplitude de que os umuaramenses também podem ser cheios de demônios. Já começa por aí. Já começa por aí. Então, eu quero primeiro me deter aqui ao contexto de Marcos capítulo 5, porque vale a pena a gente perceber qual a intenção que o Marcos está propondo na sua descrição desse fato, dessa história que Jesus realizou, que Jesus participou. Primeiro, ele quer mostrar o que é o ser humano. Quando você lê Marcos capítulo 5, do verso 1 ao verso 20, é uma descrição de quem ou do que é o ser humano. Embora nós todos não estejamos seguros de como é que acontece essas possessões demoníacas, eu não sei como elas acontecem, porque existem até crianças aí que são possuídas por espíritos imundos. Eu já vi criança assim, na época de seminário. Eu fui numa casa, numa época de evangelismo, e o bicho ruim pegou uma criança, e da criança foi para o pai e virou um escarcéu dentro daquela casa. Então eu realmente não sei como estas possessões demoníacas, elas acontecem. Eu só sei que os demônios, eles usam o corpo de pessoas em forma destrutiva. Eles se apossam para destruir. E é isso que o demônio quer fazer. Ele quer destruir a relação que o ser humano tem com Deus. Quando Satanás cai do céu como uma estrela e ele vai no jardim, e a primeira coisa que ele tenta fazer é destruir esse relacionamento. E ele tenta e consegue, que é destruir este relacionamento que havia entre o homem e Deus. Todos os dias, na virada do dia, Deus descia para falar com o homem. Até que, Gênesis 3, a mulher cai no engodo da serpente, e ela seduz o seu esposo, e o seu esposo, em desobediência à ordem de Deus, também come do fruto. E aí, a partir daí, acontece esse cisma, acontece essa porta que se abre, não é? E um conselho que eu gostaria de lhe dar nessa noite é que nós não devemos, de modo algum, ignorar o poder das trevas, o poder de Satanás.
Ele é poderoso. Tá? Não brinque com o diabo. Eu vejo às vezes muitos crentes brincando com Satanás. Satanás é uma divindade criada por Deus. Tá? Ele não é um inimigo de Deus, porque Deus não tem inimigos. Inimigo tem aquele que está no mesmo nível. Aquele que é criado tem um inimigo. Agora, aquele que existe por si só, não tem nenhum inimigo. Então, Satanás não é inimigo de Deus. Satanás é meu inimigo, é seu inimigo. O que ele quer fazer é destruir o meu relacionamento e o seu relacionamento com Deus. Com Deus ele não pode nada. Com Deus é como diz Lutero, ele é o diabo de Deus. Só e mais nada, ponto final. Então, é muito claro aqui nessa história e nos evangelhos, que o meu corpo, que o seu corpo, ele é como se fosse uma casa, que sempre está habitado por alguém. Sabia disso? O meu corpo, o seu corpo é uma casa. E ele sempre estará habitado por alguém. Diferentemente da crise econômica. Nós passamos por uma crise econômica e a gente vê muitos comércios com uma plaquinha de aluga-se. Neste caso, não tem plaquinha de aluga-se. Como diz o Juliano, bem disse o poeta Tião Carreiro, quem não está nas mãos de Deus, está em quê? Na unha do capeta. Então, a gente é habitado por Deus ou é habitado pelo demônio. A casa não fica vazia, Jesus é quem disse. Fica vazia por alguns dias, até que o novo inquilino chega. Então fique a pensar, casa de quem tenho sido eu? Casa de quem tem sido você? É para se pensar, tá bom? E segundo, o Marcos, relatando essa história de Jesus, ele quer mostrar como é que Deus age para com o ser humano. Mostra a história do ser humano caído e como é que Deus age para resgatar esse ser humano que um dia caiu. E a melhor forma que ele encontra para descrever a ação de Deus em busca do ser humano é relatando o ministério de Jesus na terra. Não existe forma melhor de percebermos a ação de Deus do que nós olharmos para os movimentos de Jesus, em busca do ser humano caído e perdido enquanto ele esteve aqui na terra. Eu creio que é o melhor lugar para nós percebermos a ação de Deus em prol do ser humano, olhando para a vida de Jesus. Porque ele era Deus, ele deixou de ser Deus, assumindo forma de homem, como eu e você, ele se desproveu das qualificações divinas para substituir a mim e a você naquela cruz, sofrendo o que sofreu, sendo exposto ao ridículo, justamente para mostrar como é que Deus se interessava pela sua vida, pela minha vida. Então, esta é a melhor forma de nós percebermos a ação de Deus em busca do ser humano. Se você entrou aqui crendo na Bíblia,
esse texto pode falar com você. E se você entrou não crendo na Bíblia, ele também pode falar a você. Porque, querendo ou não, é um fato histórico, aconteceu, e antes de Cristo esse homem era um bicho, e depois de Cristo, na vida dele, ele se torna um ser humano, ele se torna aquilo que Deus projetou para que o ser humano fosse gente, fosse alguém que estivesse em plena consciência e em perfeito juízo. Então, esse texto aqui, ele demonstra muito bem isso daí. E aqui quebra-se toda a hipótese de que não existe forças malignas, não é? Você percebe no texto claramente que existem forças malignas. E elas estão atuando dentro de muitas casas, dentro de muitos lares, elas estão dentro da igreja, elas estão em todos os lugares. Vocês sabiam disso? É que se nós pudéssemos ver, aqui dentro está cheio de demônio também. Nem só Deus aqui não. Tem aqueles demônios que ficam movimentando você para cutucar o irmão, para tirar atenção. Tem aqueles que te levam a viajar no tempo. Você está aqui só de corpo presente. A sua mente, o seu pensamento, já está cativo, acorrentado, rolando lá para o lado de fora, buscando as coisas para pensar. Tem aqueles que estão com o coração desejosos, que acaba isso logo, porque ele quer ver o fantástico, ele quer ver os gols do Campeonato Brasileiro. Está assim, está cheio de demônio aqui dentro. Mas nós cremos que o nosso Deus também está aqui. E aqueles a quem Ele deseja salvar nessa noite, não há demônio, não há espírito contrário que possa tirá-lo da presença dEle. E essa é a maior confiança, descanso, certeza que podemos ter. Que o nosso Deus é infinitamente mais poderoso, que em Cristo nós estamos assentados acima de principados, acima de potestades, acima de dominadores deste mundo. Paulo, de modo fantástico, aos Efésios, ele descreve a nossa posição em Cristo. E ele também, de um modo categórico, em contrapartida, está mostrando o que é o homem sem Cristo. O homem sem Cristo não está assentado, mas ele está dominado. O homem sem Cristo não está acima de principados, o homem sem Cristo está dominado pelos principados. Em outra fala seria isso, mas você que está em Cristo, descanse. Porque Ele é poderoso, é Ele quem nos guarda, é Ele quem nos sustenta em suas mãos. Não somos nós quem seguramos na mão de Deus, mas é Deus quem segura na nossa mão. E é isso que nos faz descansar, é essa segurança que todos nós devemos ter. Então, em primeiro lugar, o ser humano está sempre, nesta história, ele está sempre atravessando. Verso 1 e o verso 21, a parte A. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos, tendo Jesus voltado de barco para outra margem. Eu peguei o início e o fim. Por quê? Porque o Marcos está mostrando que nós estamos sempre atravessando. Nós estamos numa travessia. Vocês estão percebendo aqui no texto? Jesus, ele entra no barco, está de um lado da margem do rio, do mar, e ele atravessa o mar.
Depois que ele faz o que ele tinha para fazer, ele entra novamente no barco e retorna atravessando novamente o mar. Então, é uma demonstração de que eu e você estamos sempre nesta travessia. Estamos atravessando. E é engraçado, não é? Porque a história de vida nos mostra isso. A nossa vida terrena nos mostra que estamos atravessando. Lembram? Você nasceu como? Um bebê. Depois se tornou uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto, até se tornar um ancião. Nós estamos atravessando fases, momentos, não é isso? É isso que o texto está mostrando para nós. Agora, nessa trajetória, você vai perceber que constantemente o texto de Marcos apresenta sempre Jesus saindo de um ponto e indo para outro ponto. E quando chega naquele ponto, ele sai daquele ponto e vai para outro ponto. Para mostrar a nós que estamos sempre em movimento, de um ponto a outro. E isso é vida. Vida é isso. Porque chegará um dia que esse movimento de um ponto ao outro cessará. Quando esse movimento de um ponto a outro cessar, acabou a nossa travessia aqui na Terra. Finish. Uma palavra para a morte, um consolo para aqueles que estão em Cristo. Agora, a travessia, ela vai apontar aqui para nós duas verdades. Percebam, a primeira verdade que ela aponta é que coisas boas passam. Vocês percebem que Jesus atravessa o mar, eles atravessaram e foram. E foram ao encontro de um homem que estava vivendo em estado de calamidade. Esse homem tem um encontro com o seu Salvador Jesus Cristo. Ele deseja, a partir daquele momento, caminhar com Jesus, seguir Jesus. E Jesus diz a ele: não, você fica. E Jesus retorna para o outro lado do mar. Então, coisas boas que aconteceram na vida daquele homem foram aqueles momentos em que ele pôde estar com Jesus, presencialmente, fisicamente. Ele pôde tocar em Jesus, ele pôde ser tocado por Jesus. Foram momentos bons, e esses momentos passaram na vida dele. Sinto muito em lhe dizer, você está vivendo um bom momento? Um momento em que tudo está dando certo? Então, se você está vivendo esse momento, eu sinto muito, mas eu preciso lhe informar, ele vai passar. Nossa, que mensagem de esperança, né? Não é mensagem de esperança, é mensagem de realidade. Tudo isso que você está vivendo de bom, nesse momento em que você está transitando nessa peregrinação, onde estão acontecendo só coisas boas, onde tudo o que você faz, você não acredita que aquilo pôde acontecer da melhor forma possível. Isso vai passar, meu irmão. E vai passar não porque nós estamos em pecado. Vai passar não porque faltou fé.
Vai passar porque a vida terrena é vulnerável. Vai passar porque a vida terrena é transitória. Vai passar porque é uma forma de reconhecermos o que é que o pecado provocou em nós. Por isso que vai passar. A outra verdade é que, se as coisas boas também passam, as ruins também passam. Por isso que a vida cristã, ela é essa roda. Que sempre está girando em favor daqueles que temem ao Senhor. Por isso que Paulo diz que todas as coisas cooperam, as boas e as ruins. Está difícil, vai passar, tendo Jesus voltado para outra margem. Aparentemente, eu às vezes fico pensando que esse homem ficou muito decepcionado. Porque ele percebeu, e Jesus dizendo sim para os demônios. Os demônios pediram para Jesus: rogo-lhes que deixe-nos entrar nos porcos. E Jesus disse: sim, ok, entrem. E eles entraram. Ele percebeu Jesus dizendo sim para a multidão de Gadara, para o dono da porcada, que chegaram e disseram: afasta-te de nós, vai embora. Jesus entra no barco e diz: ok, estou indo, hashtag Jesus partiu. E ele pede para Jesus: mestre, deixe-me ir contigo. E Jesus, para ele, transformadinho da Silva, cheio de vontade de acompanhar Jesus e ser uma testemunha de Jesus, por onde quer que Jesus fosse, a prova viva Jesus poderia fazer, como diferente de muitos pregadores, né, que dizem assim: olha, eu pregava lá em tal lugar e tal pessoa foi curada, mas a gente não sabe, né, se foi mesmo. Ele está dizendo. Jesus poderia levar esse cara e dizer: ó, este daqui, ele por si só falará, mas Jesus não precisava disso. Então Jesus olha para ele e diz: não, para os demônios sim, para a multidão sim, mas para você não, você fica. E dizem que naquela região de Decápolis, mais de 10 igrejas foram fundadas. Por quê? Porque coisas ruins também passam. Ele ficou bem triste quando Jesus lhe diz não. Certamente ele ficou triste. Mas ele aproveitou os momentos de tristeza para que nesta a travessia de noites escuras e ventos tempestuosos ele pudesse passar falando de Jesus. Então, existem duas coisas que não passam. Só duas que não passam: o amor e a palavra de Deus. Então, se você ama a Deus e a sua palavra, nos momentos bons, estas duas coisas não permitirão que esqueçamos de Deus. Se nós amarmos a Deus e a sua palavra nos momentos ruins, nós também não nos esqueceremos de Deus. Foi assim com Daniel na cova dos leões. Foi assim com os 3 amigos de Daniel na fornalha de Nabucodonosor. Foi assim com Jeremias, quando foi derrotado o povo de Judá
pelo Império Babilônico. E num dado momento, em Lamentações, ele chega a dizer: eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Só alguém que ama a Deus e ama as Escrituras consegue atravessar os momentos difíceis. Como Jó aconteceu assim também. Com Paulo aconteceu assim também. Eu sei em quem tenho crido. Num momento de extrema dificuldade, olhando da sua cela para o lugar onde seria decapitado, só alguém que ama a Deus e confia na palavra de Deus pode ter essa expectativa de que coisas boas passam e de que coisas ruins também são passageiras, para demonstrar o que é a nossa vida aqui na terra. Por isso que as pessoas morrem. Por isso que eu um dia vou morrer e você vai morrer. Porque tudo nessa vida é passageiro. Agora, nesse momento de travessia, nós temos, talvez, motivos, razões para aprendermos com a lagosta. Dizem que a lagosta, a cada ano, ela tem que trocar a sua roupa, a sua carapaça, porque ela vai crescendo, e aquilo vai apertando, aquilo vai sufocando. E se ela não trocar aquilo, ela morre sufocada. E para ela trocar aquilo, ela corre um risco imenso, porque ela fica desprotegida. Os seus predadores, ao verem uma lagosta sem ter muito trabalho de quebrar a casca, já pensou? Então o que ela faz? Ela se esconde debaixo das pedras para se proteger. Aqui está um grande mistério. A lagosta ensinando os crentes. Deus é o nosso rochedo. Jesus é a nossa pedra. É para debaixo dele que a gente encontra abrigo seguro. É para debaixo dele que o crente, quando está sufocado, apertado, correndo risco, perigo dos predadores, é para lá que nós devemos correr. É para lá que nós devemos nos esconder. Porque Ele é a pedra, Ele é a rocha. Irmãos, lembre-se, nós estamos atravessando. Portanto, quando o momento da vida estiver bom, não se ensoberbeça. Nós estamos atravessando. Quando o momento estiver bom, não se envaideça. Sabe por quê? Porque ele não é para sempre. Uma hora, isso passa. Irmão, você que entrou aqui do mesmo modo, talvez está vivendo um momento difícil. Um momento de aperto em todos os sentidos, se sentindo acuado. Não se desanime, porque isto também vai passar. Claro que vai passar. Tudo passa. Tudo passa. Tudo passa. O que nós não podemos fazer nessa travessia é parar. Não pare. Não pare. Continue peregrinando e aproveitando esses momentos bons e ruins, para que através deles nós sejamos transformados na imagem de Jesus Cristo. Em segundo lugar,
O ser humano é indomável. O ser humano é indomável. Marcos capítulo 5, verso 3 e verso 4. Esse homem vivia nos sepulcros, e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe havia sido acorrentado pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros dos seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Quando você olha para esse relato, você não se assusta? Mas é justamente este o nosso posicionamento. Nós somos indomáveis. Irmãos, nós somos indomáveis. Às vezes nos pegamos fazendo ou pensando certas coisas que dá vergonha. Quantas vezes eu tenho que colocar a mão na minha cabeça e dizer assim: demônio dos infernos, sai daqui agora, porque é um pensamento horrível. Não é só na minha não, viu? Não precisa ficar olhando assim, assustado, porque na sua também passa. Você não é anjo, você é caído igual a mim. Isso é para mostrar que nós somos indomáveis por nós mesmos. Não tem corrente que nos prenda. Sabe, às vezes nós criamos os nossos filhos, fornecendo-lhes tudo para que ele seja uma pessoa decente, para que ele seja alguém equilibrado, um adulto equilibrado. E de repente, no meio de tudo isso, acontece alguma coisa estranha que a gente não consegue explicar, sai errado alguma coisa, e aí eles nos surpreendem, fazendo coisas que nos deixam extremamente tristes, chateados, moribundos, derrubados. Coisas que nós não ensinamos, que nós não demos exemplo, e eles estão fazendo coisas assim. Sabe para quê? Para mostrar a força do pecado, para mostrar o que é que o pecado gerou, o que é que o pecado causou na vida do ser humano. Eu não sei se todos sabem disso, mas aqui em Umuarama aconteceu um fato horrível, que nós não deveríamos desejar nem para o capeta. Um pai de uma moça de uma cidade vizinha fornece todas as condições para ela vir cursar faculdade e vivesse uma vida digna daquilo que foi ensinada na sua casa, na sua família. Mas chegando aqui, ela sofre fortes influências de amizades, e amizades demoníacas, e ela, influenciada por estas amizades, resolve explorar o corpo, faz um book, se cadastra como garota de programa num hotel, e um dia, um amigo do pai dessa moça passa no hotel, e deve ser um cara muito sem vergonha também, né? Porque ele pede para ver o book das garotas de programa. E de repente ele folhando, ele olha a filha do amigo dele. Irmãos, o diabo faz a tampa, faz a panela, mas não faz a tampa. Não tem, bem que a palavra de Deus disse que nada ficará oculto. Hoje podemos fazer coisas
as ocultas, as escondidas, achando que ninguém descobrirá. Ledo engano. Uma hora ou outra, isso virá à tona. Não para a glória do diabo, mas para a glória de Deus. Porque Deus é aquele que revela tudo e mostra tudo. Então esse homem chega e conta para o pai da moça. O pai da moça, desacreditado, desiludido, vem para o hotel, se hospeda, pede o book e pede para o recepcionista: liga para essa garota porque eu quero um programa com ela. E fica no quarto, esperando. De repente a menina chega, abre a porta e ela dá de cara com o pai. Olha, eu me arrepio com um negócio desse. Que decepção. Que decepção. Isso é o que o diabo faz. Isso é que o pecado faz. É isso que nós precisamos perceber. Que sem Jesus nós somos indomáveis. Corra para Jesus, meu irmão. Só Ele, pelo Espírito, pode refrear esses demônios, essa carne pecaminosa que existe dentro de mim, que existe dentro de você. Essa é a história, esse é o nosso retrato sem Cristo. O homem vivia nos sepulcros. O homem sem Deus, ele vive nesse ambiente. Sepulcro é ambiente do que, irmãos? De morte. O homem sem Deus, ele vive num ambiente de morte. Por que ele vive num ambiente de morte? Para justificar aquilo que a Bíblia diz, que o salário do pecado é a morte. Vive na carniça. Vive em lugares que não foram feitos para um ser humano. E aqui está uma demonstração. Não há psicologia no mundo. Por isso que os psicólogos ficam loucos e não gostam. Quando fala assim, falo mesmo. Não há psicologia que barre, que segure, que domine, que coloque o homem em uma posição em que ele não peque. Não há técnica, não há. Você pode procurar o melhor psicólogo, ele não vai colocar você numa posição que lhe tire da animalidade que existe dentro de nós. Não há. Não tem corrente que nos prenda. Vocês não imaginam que a família desse homem aqui, gadareno, gastou de tudo, fez o possível e o impossível para tentar recuperar esse homem. Mas humanamente falando, não foi possível domá-lo. Por quê? Porque existem situações que é só Deus, meu irmão. É só Deus. É só Deus. O nosso retrato sem Cristo é o nosso retrato no pecado. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Tanto a história do gadareno, quanto a história da moça, que fez o pai passar por algo que não desejo nem para o capeta, é uma demonstração de que o pecado nos afasta do pleno propósito para o qual fomos criados. É um retrato claro de que é impossível o homem melhorar sozinho, de que é impossível o homem melhorar
fora de Jesus Cristo. Só Jesus Cristo pode nos tirar dos nossos sepulcros. Por isso que Jesus, olhando para os religiosos, diziam: vocês são um sepulcro caiado. Igreja nenhuma, denominação nenhuma pode domar a mim e a você. Até que tentam, não é? Não corte isso, não faça aquilo, é proibido isso, é proibido aquilo. Não adianta. Às escondidas, fazemos coisas piores. Então fica muito claro que o Evangelho mostra que todos nós somos indomáveis fora de Cristo. Porque fora de Cristo, os nossos desejos, eles falam mais alto do que a razão. Os nossos desejos, eles falam mais alto do que o bom senso. Porque não existe bom senso fora de Deus. Não existe. Então, quantos que estão, na verdade, acabando com a sua família, acabando com os seus negócios, acabando com a sua vida, porque estão escravizados em vícios, em hábitos, em costumes, que eles se esforçam, mas eles não conseguem parar, eles não conseguem se libertar disso. O conselho que lhe dou: corra para Jesus, como esse homem correu na direção de Jesus. Bem disse Carlos Drummond de Andrade: eu nunca me deixo surpreender pelo ser humano. Eu nunca me deixo surpreender pelo ser humano, porque eu sei que ele sempre nos decepciona. Por isso que a Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem que confia em si mesmo. Uma hora ou outra, você vai decepcionar alguém, ou alguém vai te decepcionar. Isso acontece comigo, acontece com você, não é? Quantos que saíram de igrejas porque foram decepcionados por pastores? Quantos pastores decepcionados com ovelhas? Porque pregam, falam, domingo após domingo, mas entra por aqui, sai por aqui. Sabe por quê que entra por aqui e sai por aqui? Porque o homem sem Deus, ele é indomável. O homem sem Deus não tem temor no coração. O homem sem Deus, na verdade, é um endemoniado. É por isso. Em terceiro e último lugar, domingo que vem eu termino com as duas que faltam. Se Deus permitir, é claro. Terceiro lugar, o ser humano perdeu o juízo. Marcos 5:5. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Esse relato não parece cena de filme? Quando eu estava lendo isso aqui, eu falei: nossa, mas parece um filme. Algo inacreditável, algo que aparentemente é impossível. Mas você percebe que o pecado fez isso no ser humano, tirou o juízo do ser humano. Você quer ver um ser humano desajuizado? Ele comete um pecado achando que aquilo ali que ele está fazendo, só ele sabe, só ele está vendo. Um dia um pai de um menino chegou para mim e disse que foi o José, acho que foi falando do Natan, foram almoçar em um lugar e estava com alguns funcionários e um rapaz passou sem pesar. Pela segunda vez o buffet livre era um preço e pesando era outro. O cara era
ele estava com muita fome, então ele passou a segunda vez sem pesar, sentou na mesa, todo feliz, dizendo: olha, que coisa que eu fiz, a mulher nem viu. Diz que o Natan olhou para ele e disse: ela não viu, mas Deus está vendo. Disse que o homem ficou da cor dessa cadeira. Vocês entendem agora por que Jesus disse que é da boca das crianças que sai o perfeito louvor? É assim que acontece. Então esse homem, ele vivia sem juízo, isolado entre túmulos, e pegava pedras para se cortar. É alguém que tem juízo? Não, é alguém sem juízo. Quando eu olho para isso aqui, mas me dá uma tristeza, porque Deus não fez a mim e a você com este propósito. Deus não nos fez com essa finalidade. Mas os nossos primeiros pais, por desobedecerem a Deus, deixaram isso de herança para nós. Por isso que eu fico triste. E a perda do juízo provoca duas situações. A primeira é perturbação. Olha para o texto: noite e dia ele andava gritando. E o que tem de gente que anda gritando noite e dia não está no gibi. Grita com tudo e com todos, gente descompensada. Aí eu fico olhando assim e falo: rapaz, quando a gente dá um grito, a gente tinha que pensar: poxa, se eu gritar, eu acho que eu deveria estar morando era no sepulcro, como esse homem aqui. E vocês já perceberam que a nossa tendência maior é de gritar com quem é da nossa região? É do ambiente, é do habitat. Nós gritamos sempre com esposa, com filho. É triste isso, né? E aí nós perturbamos a nossa casa, perturbamos a nossa família com a nossa gritaria. E a gente pode gritar de várias formas, viu? Não é só gritando audivelmente, não. Gritando com gestos, com atitudes, com posturas que não condizem a um discípulo de Deus, a um discípulo de Jesus. Nós devemos começar a repreender diariamente o nosso gadareno, porque todos nós temos um gadarenozinho de estimação, e ele está dentro de nós, todos os dias querendo se manifestar, e a gente precisa repreender, e só podemos repreendê-lo correndo para Jesus. A perda do juízo provoca não só perturbação, mas também ferimento, cortando-se com pedras entre os sepulcros. Talvez não tenhamos chegado a este estado ainda, né? De nos cortarmos com pedras, como esse gadareno estava fazendo, mas certamente nós já temos nos ferido com decisões erradas, com escolhas erradas que fizemos. Já temos nos ferido por, antes de tomar qualquer decisão, termos buscado se Deus queria realmente aquilo. Certamente já temos nos ferido com isso. Senão, ainda vamos nos ferir com estas escolhas. E pior é que nós somos especialistas em não só nos ferir. A nossa especialidade é ferir os outros. Como nós somos bons para isso. Muito bons, mas muito bons mesmo. E o duro é que nós não ferimos os outros no estágio do gadareno com pedras. Porque se fossem com pedras,
seria externamente, isso cicatriza rápido. Mas nós ferimos os outros pior do que o gadareno se feria. Nós ferimos com palavras que marcam o coração, que machucam a mente, que machucam a alma daquele que está perto de nós. Às vezes, nós estamos tão atacados, mas tão atacados, que a nossa esposa deveria chegar a nós e dizer assim: cara, vou te dar 2 opções. Ou você vai passar uns dias entre os sepulcros e vai se cortar lá, ou então você corre para os pés de Jesus, porque viver contigo está difícil. Pensou se a nossa esposa chegasse e falasse assim para nós? Pensou se nós também pudéssemos, né? E deveríamos chegar, porque não só os homens erram. Existem algumas esposas que parecem mais uma megera, mais um trem, como dizia um pastor amigo meu. Eu tenho mais medo do capeta do que da minha mulher, porque ela sabe onde me ferir. Então, nós deveríamos fazer um acordo. Quando tivéssemos possessos, a esposa chegasse e dissesse: cara, 2 ou 1, se vai morar no cemitério uma semana, ou então vai para os pés de Jesus, porque você está endemoniado, está sendo influenciado por ele. Então, o Evangelho mostra que o ser humano sem Jesus é um reflexo de grau maior, menor ou igual ao do gadareno. Para a gente mensurar essa equação, como diz o Paulo Serosino, a partir dos estudiosos, neste homem habitava de 3 a 6 mil demônios. Então, mensure o grau de endemoniamento que estamos, pelos nossos comportamentos, pela nossa maneira de falar, de agir. Mensure. Tem algumas esposas pensando: o meu tem 2 legiões, 12 mil. Pensemos. O Evangelho mostra que o ser humano sem Jesus é capaz de ferir quem ele ama, porque esse homem feriu a si mesmo e certamente os seus, porque nenhuma família gostaria. Qual pai que gostaria de ver um filho vivendo entre os sepulcros? Me diz, qual pai? Então, olha como esse rapaz feriu. E quantas vezes nós pensamos estar fazendo coisas certas, e na verdade nós estamos acabando com a nossa família, ferindo a esposa, ferindo os filhos, ferindo todo mundo que está próximo a nós, achando que estamos fazendo a coisa certa. Quando o texto diz que nem as correntes tentavam prendê-lo, fico imaginando que mesmo ele sendo sem juízo, o pai queria que ele estivesse ali perto. Mas ele, na cabeça dele, sem juízo, o melhor lugar para ele ficar era no cemitério. Mas qual pai que quer ver o filho assim? Então percebam isso. Sem Jesus, nós nos sangramos. E sangramos até a morte. Aqui eu quero terminar concluindo com estas 3 propostas. Corra para Jesus. Por quê? Porque somente Jesus é capaz de nos ajudar na travessia da vida. Sem Jesus, o homem está sem nenhuma segurança. Sem Jesus, o homem fica indeciso. Ele não sabe para onde ele está indo.
E a Bíblia diz que só tem 2 lugares: céu e inferno. Quem nos leva para o céu não são as nossas boas obras. Quem nos leva para o céu é Jesus, que morreu em meu lugar e em seu lugar. Então, se quiser atravessar bem a vida terrena, corra para Jesus, atravesse com Jesus, porque com Jesus nós temos o passaporte carimbado, nós temos o selo com o destino certo. Somente Jesus é capaz de nos domar pelo Espírito Santo. Você pode buscar se equilibrar através de meditações, através de tantas coisas secularizadas, mas em nenhum momento você vai ser domado. Só o Espírito Santo tem esse poder. Então corramos para Jesus, porque só Jesus pode devolver a mim e a você o perfeito juízo. Vamos orar? Eu quero, nesse momento, dar-lhe esta oportunidade. Corra para Jesus, meu irmão. Sem Jesus não dá. Sem Jesus nós não atravessamos bem. Sem Jesus nós vamos continuar indomáveis. E sem Jesus nós nunca teremos pleno juízo. E nessa noite Jesus quer nos dar isso. Mesmo aí assentado onde você está, eu lhe convido a fechar os olhos, a falar com Deus.